Deus transforma a dor em vitória. A vida de José era apenas um jovem quando Deus começou a colocar sonhos em seu coração. Ele sonhava que um dia seria honrado, que seus irmãos se curvariam diante dele. E isso não era orgulho de sua parte, mas revelação de um propósito maior. Porém, seus irmãos não entenderam. Ao contrário, ficaram cheios de inveja e ódio. Já pensou ser rejeitado por aqueles que deveriam te amar e apoiar? Foi isso que José enfrentou. Certo dia, quando José foi ao campo encontrar seus irmãos, eles tramaram contra ele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas decidiram jogá-lo em um poço seco, e depois o venderam como escravo para mercadores que iam em direção ao Egito. Imagine essa cena. O menino sonhador agora acorrentado, afastado de sua família, sem entender o que estava acontecendo. Aos olhos humanos, era o fim dos sonhos. Quantas vezes na vida você também já se sentiu traído, abandonado ou sem saída? No Egito, José passou a trabalhar na casa de Potifar, um oficial importante do faraó, e mesmo como escravo, tudo o que ele fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas justamente quando as coisas pareciam melhorar, veio outra prova. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas José permaneceu fiel a Deus e à confiança de seu senhor. Mesmo inocente, foi acusado injustamente e lançado na prisão. Já pensou? Você faz o certo, mas acaba pagando como se tivesse feito o errado. Quem nunca se sentiu injustiçado? Na prisão, José poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas não, ele continuou confiando em Deus. Ali, interpretou os sonhos de dois homens, o copeiro e o padeiro do faraó. Suas interpretações se cumpriram exatamente como ele havia dito. Mas mesmo depois disso, José foi esquecido. O copeiro, que prometera lembrar-se dele, só se recordou 2 anos mais tarde. 2 anos de espera, 2 anos de silêncio. Talvez você também esteja vivendo esse tempo em que parece que Deus se calou, que nada acontece. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, finalmente o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado diante do rei. E ali, José não só revelou o significado dos sonhos, sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, como também trouxe a estratégia para salvar o Egito. Em um único dia, sua vida foi transformada. De prisioneiro esquecido, tornou-se governador de toda a terra. Deus o levantou de um lugar de vergonha para um lugar de honra. E a história não termina aí. Anos depois, quando a fome atingiu todas as terras, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. Ele poderia ter se vingado, poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Mas em vez disso, escolheu perdoar. Com lágrimas nos olhos, revelou-se aos irmãos e disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para salvar muitas vidas." Que lição poderosa! A vida de José nos ensina que nada pode impedir os planos de Deus. O que parecia dor se tornou vitória. O que parecia atraso era parte da preparação. O que parecia abandono era, na verdade, o cuidado de Deus em silêncio. Assim também é conosco. Quando parece que os sonhos morreram, Deus continua trabalhando. Ele transforma a prisão em palácio, a vergonha em honra, a injustiça em testemunho de vitória. E eu quero encerrar esta mensagem com uma palavra de esperança para você. Se José saiu da prisão para o palácio, você também verá Deus mudar a sua história. Creia, porque Ele não abandona os seus filhos. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus nunca abandona os seus planos. Se José saiu da prisão para o palácio, você também verá Deus mudar a sua história. Confie, porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. E não se esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você recebe as próximas mensagens e ainda ajuda a palavra de Deus a alcançar muito mais pessoas.